obediência a Deus. O capítulo levanta questões importantes sobre a natureza de Deus e o desafio de obedecer aos seus mandamentos. Enfatiza o tema da fidelidade e provisão, mesmo em meio às circunstâncias desafiadoras, e fornece informações valiosas sobre o caráter de Deus. Vejam a importância deste capítulo. Nós, até aqui, já estudamos sobre as diversas provas pelo qual Abraão passou e descreve-se aí, fazendo uma soma, umas 9 circunstâncias, e agora seria a maior prova pela qual o patriarca Abraão iria passar. Vamos então aos comentários. No verso 1, prova. Trata-se aqui de uma prova para o fortalecimento da fé que Abraão possuía, e não de uma tentação para o mal. Há diferença, tá? Há diferença entre prova e tentação. Conforme o próprio apóstolo Tiago escreveu no capítulo 1, versos 12 a 15. Tal prova consistia na requisição daquilo que lhe era mais valioso, aquilo que lhe era absolutamente indispensável e de maior valor. Esta prova, em vez de destruí-lo, traz Abraão ao cume de sua vida, seguindo a Jesus. Gente, eu confesso que esse capítulo, sempre que eu estudo essa história, me comove demais. Quando Deus chama Abraão, ele diz: eis-me aqui. O mesmo exemplo de Moisés, de Samuel, de Isaías. Também temos as palavras de Cristo no mesmo sentido, como está no Salmo 40, versos 7 e 8. A prontidão em ouvir e atender a voz de Deus. Eis-me aqui. Agora o verso 2. Agora vem a ordem, né? O pedido de Deus. Toma o teu único filho, toma e oferece a ele, a mim, em sacrifício. Você já imaginou passar por uma prova dessa? Você que está nos acompanhando? O comando divino é atenuado por uma partícula de súplica que não é refletida na tradução da Nova Bíblia King James. Teu único filho, a quem amas. Isaque é o filho amado, o único filho da promessa. Ismael foi deserdado, como vimos no capítulo de ontem, no estudo de ontem, e foi mandado embora, deixando Isaque como único filho de Abraão. Estes termos são aplicados a Cristo no Novo Testamento. O local, a terra de Moriá. Mais tarde, este lugar veio a ser o local do templo em Jerusalém, onde Salomão construiu o templo. A região montanhosa que circunda Jerusalém é a terra de Moriá, mostrada por Deus. Abraão construiu o altar na montanha, onde mais tarde apareceu também o anjo do Senhor a Davi, como está no segundo livro de Samuel, capítulo 24. E subsequentemente situara-se o templo. A distância de Berseba a Jerusalém, ou seja, de onde Abraão estava neste tempo residindo,
a Jerusalém é de aproximadamente 50 milhas, ou seja, em quilômetros, 80 quilômetros de distância, o que correspondeu a 3 dias de viagem. Oferece-o, texto extremamente difícil, pois sacrifícios humanos são claramente proibidos na lei do Antigo Testamento. Deus proibia enfaticamente o sacrifício de humanos. A referência à prova de Deus prepara o leitor para aguardar um julgamento. Em princípio, esta ordem nos deixa perplexos, não é mesmo? Como assim Deus fazer um pedido deste jeito? Fazer um pedido deste? Sem conhecer o que Deus realmente queria, a ordem de Deus parece contradizer o 6º mandamento que nos diz: não matarás. À medida em que a narrativa se desdobra, entretanto, fica evidente que o teste era para verificar se Abraão levaria adiante a preparação para o sacrifício enquanto procurava se ater firmemente à promessa de Deus, lá do capítulo 21, verso 12, que disse: porque por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão sabia que Deus se comprometera a manter esta promessa e que Isaque, uma vez morto, não daria continuidade à linhagem da promessa. Hebreus capítulo 11, verso 19, revela o segredo de Abraão. Sabe qual é? Este concluiu que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, ou seja, ressuscitar Isaque dentre os mortos. Veja a fé de Abraão, meus amados. Este sacrifício seria um holocausto. O que era um holocausto? Um sacrifício totalmente queimado. Por isso teve a lenha nessa história. O verso 3, a obediência de Abraão foi imediata. Ele se levantou cedo, de madrugada, foi exata, foi executada em espírito de culto, foi contagiosa porque Isaque usou, falando ao pai, a mesma expressão que este usara para com Deus: meu pai, eis-me aqui. Olha que coisa linda. Verso 4, 3º dia. Frequentemente, um momento decisivo em histórias bíblicas. Ao 3º dia é usado várias vezes. Verso 5, eu e o rapaz. Cada um dos 3 verbos da sequência a seguir está na primeira pessoa do plural. A tradução não reflete a fé profética implícita no hebraico. Literalmente, Abraão disse aos 2 servos: eu e o rapaz, nós iremos até lá, nós adoraremos e voltaremos. Embora não compreendesse o propósito de Deus, Abraão acreditava que Deus ressuscitaria Isaque dos mortos. Olha porque essa prova foi tão difícil. Abraão não questionou a Deus. Mas o que é isso que o Senhor está me pedindo? Abraão simplesmente obedeceu e acreditava que a promessa de Deus era fiel. Então, voltaremos, uma expressão de fé. Veja, ele falou: eu e o filho vamos e voltaremos. Era a firme convicção de Abraão que ele e Isaque de fato voltariam. Sua fé é destacada, como já falamos, por Paulo em Hebreus capítulo 11. Se fundamentava sobre a promessa de Deus claramente proferida, que em Isaque seria chamada a tua descendência. Então, no verso 7,
encontramos agora Isaque perguntando: Pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? A resposta, João Batista, ele nos traz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Isaque ainda não tinha um conhecimento pleno de tudo isto, nem mesmo Abraão sabia o que ia acontecer. A resposta de Abraão no verso 8 foi: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Este versículo é profético, tanto na experiência de Abraão, como concernente à primeira vinda de Cristo e sua morte sacrificial por nós. O verso 5 deixa patente que Abraão admite que Isaque haveria de voltar com ele, que por efeito de uma intervenção especial, antes de oferecê-lo, quer pela ressurreição da vítima. E então o verso 9 nos diz que Abraão edificou ali o altar. Ao chegar ao local onde séculos mais tarde estaria o templo, pai e filho ergueram um altar. Salém, a cidade de Melquisedeque, ficava a curta distância ao sul. Mais um pouco adiante, a noroeste, ficava a colina, mais tarde conhecida como Gólgota. Se lembra desta palavra Gólgota? Exatamente o local onde Jesus foi crucificado. E então diz que Abraão amarrou a Isaque. Após a construção do altar, Isaque é amarrado e colocado sobre o altar. Devido ao foco sobre a fé de Abraão, o autor bíblico, Moisés, proveu muito pouca informação sobre a reação de Isaque, desde que ele era forte já o suficiente para carregar a lenha. Isaque contava aí com seus 20 anos. Ele certamente teria sido capaz de resistir ao idoso pai. A amarração da vítima sacrificial não aparece em mais nenhum outro lugar no Velho Testamento e dá o nome Agedai, a história na literatura judaica. Verso 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo. Descrição em câmara lenta do momento mais comovente de Abraão. E então, meus amados, o verso 11 nos traz agora Deus falando: Abraão, o duplo chamado a Abraão expressa urgência. Abraão tinha passado no teste, mas seu compromisso, obediência e sofrimento são somente uma sombra do imenso sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro que salva o mundo. Abraão vê o cordeiro no arbusto, ali próximo, e oferece-o em lugar de seu filho, uma clara evidência, uma clara referência ao concerto de substituição. Foi somente no último instante que o cordeiro foi mostrado e houve a substituição. O que isto quer dizer, queridos amigos? O que isto representa a nós? Só quando chegamos ao monte do sacrifício é que vemos o livramento de Deus. Só quando o faraó já tinha quase alcançado Israel, lá no Mar Vermelho, foi que se abriu o caminho. Foi pela madrugada que Jesus veio andando sobre a água. O anjo libertou Pedro pouco antes da execução. Deus nunca chega um instante mais cedo ou mais tarde. Ele chega sempre no momento certo.
e no momento ideal. Agora no verso 12, Deus diz: não me negaste o teu único filho. Há um paralelismo admirável entre o acontecimento aqui descrito e o oferecimento de Cristo por nós. Ambos, tanto Isaque como Cristo, foram obedientes até a morte. Observe o fato de que Isaque era então um jovem e, como tal, bem mais forte do que o pai Abraão. Ambos, tanto Abraão como Deus, o Pai Celestial, não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Isso aqui é lindo demais, é muito profundo e nos deixa claro porque este capítulo ele é de extrema importância, porque esta prova de Abraão nos ensina tanto. O cordeiro que viera a substituir Isaque é paralelo a Cristo, que se ofereceu em substituição por todos nós, que nele cremos. Ambos, tanto Isaque como Cristo, foram restaurados. Que maravilha! Louvado seja Deus! Verso 13. Em lugar de seu filho. O propósito substitutivo do sacrifício é evidente e prenuncia o sacrifício de Cristo que morreu em nosso lugar. Sim, era eu, era você que merecíamos a morte na cruz. Não era Jesus, mas ele se ofereceu para morrer em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Verso 14, o Senhor proverá. Literalmente, no hebraico, Jeová Jireh. É a mesma expressão que Abraão usou no verso 8. A palavra hebraica aqui traduzida por proverá significa ver ou prover. O nome que Abraão dá ao lugar demonstra que ele percebe a revelação do propósito salvífico de Deus. E então no verso 16, novamente Deus se manifesta dizendo: jurei por mim mesmo. Deus agora reforça a certeza da sua promessa infalível deste juramento. Enquanto os seres humanos pecadores e falíveis juram por uma autoridade maior do que eles mesmos, Deus, o ser e autoridade supremos, jura por si mesmo. Ele disse: não me negaste o teu único filho. A ação de Abraão aponta para a provisão de Deus de seu único filho, como sacrifício final pelo pecado. E o 17 fala da descendência como as estrelas do céu e como a areia no mar. Tão somente neste século 20 é que a correlação exata existente entre o número de estrelas e grãos de areia se tem tornado conhecido. Enquanto se sabe que somente cerca de 300 estrelas são visíveis a olhos nus, a invenção de telescópios capazes de atingir a mais de 1 bilhão de anos-luz através do espaço tem permitido a certos cientistas de renome afirmar que o número total de estrelas equivale ao número de grãos de areia existente em todas as praias do globo. Olha só que informação curiosa! Entretanto, não é pelo número dos descendentes de Abraão que o mundo haveria de ser bendito, mas sim mediante o descendente único, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. É através deste descendente, Cristo Jesus, aquela prometida lá no início, no capítulo 3, verso 15, conforme temos destacado em nosso resumo no vídeo, né?
possuirá a cidade de seus inimigos. Isto é provavelmente uma predição de que seus descendentes seriam vitoriosos sobre os inimigos na futura conquista de Canaã. Pode incluir também o triunfo da verdade sobre os sistemas religiosos pagãos, isto é, a conversão dos pagãos através do esforço dos missionários, filhos espirituais de Abraão. Versos 20 a 24 apresenta agora uma breve nota genealógica, preparando o caminho para o capítulo 24 e a importante questão de encontrar uma esposa adequada ao filho prometido e redimido aqui neste capítulo. Esta seção final do relato de Tera fornece a transição da liderança patriarcal de Abraão para Isaque. Ela narra a morte de Sara, no capítulo 23, o casamento de Isaque com Rebeca, no 24, a exclusão de outros filhos de Abraão, deixando Isaque como único herdeiro, no capítulo 25, e a morte de Abraão, também no capítulo 25. Verso 23, finalizando os comentários, fala-nos que Betuel gerou a Rebeca. Nada se sabe dos outros filhos de Naor, somente sobre Betuel, o filho mais novo. Betuel é importante por ser o pai de Laboratório e Rebeca. O nome Betuel, literalmente habitação de Deus, pode indicar que ele era um homem piedoso. A omissão do nome de Labão nesta lista sugere que ele ainda não era nascido. Ok, agora vamos ao complemento de nosso estudo no espírito de profecia, o supremo teste da fé de Abraão. Olha o que nos revela este texto. Numa visão da noite, em seu lar em Berseba, quando tinha 120 anos de idade. Lembram que eu falei que Isaque já contava com 20 anos? Porque ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Olha que muitos pensam que Isaque era apenas uma criança. Ele já era um homem, 20 anos. Abraão recebeu a alarmante ordem: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, conforme o verso 2. Seu filho, seu único filho, o filho da promessa, a ser sacrificado. Não houve mais sono para Abraão naquela noite. Deus lhe prometera que seu nome seria perpetuado em Isaque, mas ali estava um teste severo de sua fé. Abraão se apegara à promessa de um filho de sua própria esposa Sara, e Deus havia cumprido sua promessa. Deixara Ismael fora de questão, dizendo: teu único filho Isaque. Deus já lhe havia dito que através de Isaque a sua semente seria como a areia do mar em multidão. Ao sair naquela noite para fora, pareceu ouvir a divina voz que o chamara da Caldeia 50 anos antes e lhe dissera: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade? Pode ser a mesma voz que lhe ordena agora matar o filho? Ele lembra-se da promessa: farei a tua descendência como o pó da terra, e então se contará também a tua descendência. No capítulo 13, verso 16. Não é a voz de um estranho que lhe ordena oferecer o seu filho como sacrifício? Pode Deus contradizer-se?
Cortará ele a única esperança de cumprimento da promessa? Deve ele ficar sem o filho? Mas, embora tudo isso pudesse Abraão questionar, Abraão não argumenta, não encontramos nenhum questionamento, ele simplesmente obedece. Sua única esperança é que o Deus que pode fazer todas as coisas ressuscite seu filho dos mortos. É erguido o cutelo, mas este não desce. Deus fala, é suficiente. A fé do pai e a submissão do filho foram plenamente provadas. Gente, isso é lindo demais. A fé do pai e a submissão do filho. Agora sei, disse Deus, que temes a mim, porquanto você não me negaste o filho, teu único filho. A prova de Abraão foi a mais severa que já pôde sobrevir a um ser humano. Tivesse ele então ignorado a Deus, não teria sido nunca chamado pai dos fiéis, o pai da fé. Tivesse ele se desviado da ordem divina, o mundo teria perdido este rico exemplo de fé em Deus e vitória sobre a descrença. Nada é precioso demais para se dar a Deus. A confiança na divina palavra levará ao cumprimento dessa palavra. Meditação Matinal 2002, página 82. Agora, um outro texto incrível do livro Patriarcas e Profetas foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para lhe provar a fé, que Deus o mandou matar seu filho. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos, como vimos 3 dias, daquela terrível prova, foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Olhe só, prestem bem atenção. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, ou seja, a nós. Tinha mais ainda envolvimento nisto. Foi também para a instrução de seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos. Olha a grandeza deste momento. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Porquanto Abraão mostrara falta de fé nas promessas de Deus, lá nas provas anteriores, como nós já falamos, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto. Olha aqui o nosso acusador aparecendo na vida de Abraão. Ele acusava Abraão de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceito, e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. A prova foi muito mais severa do que a que Adão havia sido submetido. Com certeza, foi muito maior. A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu
todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou a seu servo: agora sei que temes a Deus. A despeito das acusações de Satanás, não me negaste o teu filho, o teu único. O concerto de Deus, confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos, testificou que a obediência será recompensada. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, apreender o mistério da redenção, isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Era muito difícil para os anjos entender isto. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaque, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro que Deus provera no lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem. Como está escrito em 1 Pedro 1, verso 12, que os anjos atentam em conhecer, em saber este maravilhoso plano de Deus. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, páginas 154 e 155. Vocês percebem por que este capítulo e agora estes detalhes que nós estudamos juntos são tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento na fé em Deus? Realmente, queridos amigos, irmãos, este capítulo nos traz uma lição essencial. O amor que Abraão demonstrou por Deus, a ponto de entregar o seu filho em sacrifício, o levou a obedecer a Deus através da fé. É isso que eu e você precisamos. Abraão obedeceu à voz de Deus e por isso ele recebe o título de pai da fé. Concluindo nosso estudo de hoje, creia nesta preciosa e fiel promessa, e assim como voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, Cristo voltará para buscar os seus servos e os levará para fixar residência na cidade de Deus. Por isso, vigiemos e oremos. O pensamento do dia, verso 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. E por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Que eu e você possamos aprender com Abraão esta maravilhosa evidência de sua fé, que eu e você possamos também amar a Deus de todo o nosso coração, que possamos ouvir e obedecê-lo e possamos crer nas promessas de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, em nome de Jesus, dirigimos a Ti a nossa oração, agradecido, Senhor, por este momento de comunhão contigo, ouvindo a Sua voz através da Sua palavra. Querido Deus,
este capítulo que estudamos hoje realmente nos traz a impressionante experiência de fé de teu servo Abraão, como nosso pai na fé. Ajude-nos para que possamos, como Abraão, alcançar também essa elevada experiência em nossa fé, em nosso relacionamento contigo. Assim como Abraão falhou na sua vida passada, mas através da perseverança, da confiança e da obediência, do amor a ti, ele alcançou esta aprovação fantástica diante de uma prova terrível. Senhor, em nossas provações, ajude-nos. Venha abençoar cada pessoa que está acompanhando esta oração e acompanhou este estudo. Fica conosco. Aumente a nossa fé. Ajude-nos e muito obrigado por ter se oferecido como nosso substituto para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Senhor, ajude-nos para que possamos dar o devido valor a este teu imenso sacrifício e que o Senhor nos alcance com a tua salvação. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia e que esta mensagem possa estar gravada em nossos corações cada momento de nosso dia e de nossas vidas. Se você sentiu Deus falar com você, não esqueça, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí no canal, para que o YouTube possa entender que este conteúdo é recomendado a outras pessoas. E compartilhe também com seus contatos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço de seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Sérgio Bayer. Tchau, tchau.